É o livro Henry Winkler de Hermenêutica Avançada, capítulo 1, a introdução à hermenêutica bíblica. Depois de completar o estudo deste capítulo, o estudante deve poder, primeiro, definir os termos hermenêutica geral e hermenêutica especial. 2. Descrever os vários campos de estudo bíblico, estudo do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, da exegese, da teologia bíblica, da teologia sistemática e sua relação com a hermenêutica. 3. Explicar a base teorética e bíblica da necessidade da hermenêutica. E 4. Apontar 3 opiniões fundamentais da doutrina de inspiração e explicar as implicações dessas opiniões para a hermenêutica. E 5. Apontar 5 dos problemas controversos na hermenêutica contemporânea e explicar cada problema em umas poucas sentenças. Algumas definições básicas. Disse que a palavra hermenêutica deve sua origem no nome de Hermes, o deus grego que servia o mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Em seu significado técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e arte da interpretação bíblica. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras e essas podem ser classificadas no sistema ordenado. É considerada como arte porque a comunicação é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação. Exige-se do bom intérprete que ele aprenda as regras de hermenêutica bem como a arte de aplicá-las. A teoria hermenêutica divide-se às vezes em 2 subcategorias: a hermenêutica geral e a especial. A hermenêutica geral é o estudo das regras que regem a interpretação do texto bíblico inteiro. Inclui os tópicos das análises histórico-cultural, léxico-sintática, contextual e teológica. A hermenêutica especial é o estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos, como parábolas, alegorias, tipo de profecia. Os capítulos 3 a 5 focalizam a hermenêutica geral, os capítulos 5 e 7 tratam da hermenêutica especial. Relação da hermenêutica com outros campos de estudo bíblico. A hermenêutica não se encontra isolada de outros campos de estudo bíblico. Ela se relaciona com o estudo do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, da exegese, da teologia bíblica, bem como da sistemática. Dentre esses vários campos de estudo bíblico, a área que conceptualmente precede a todas as demais é o estudo da canonicidade, isto é, a diferenciação entre os livros que trazem o selo da inspiração divina e os que não o trazem. O processo histórico mediante o qual certos livros entraram para o cânon e outros não, é longo mais interessante, e pode ser encontrado a lures. Essencialmente, a fixação do cânon foi um processo histórico no qual o Espírito Santo guiou a Igreja no reconhecimento de que certos livros trazem o selo da autoridade divina. O campo do estudo bíblico, que conceptualmente segue o desenvolvimento do cânon, é a crítica textual, às vezes referida como baixa crítica. A crítica textual é a tentativa de averiguar o fraseado primitivo de um texto. Tal crítica é necessária porque não possuímos os originais dos manuscritos, temos apenas muitas cópias dos originais e essas cópias variam entre si. Mediante cuidadosa comparação de um manuscrito com o outro, os críticos textuais executam um inestimável serviço, proporcionando-nos um texto bíblico que se aproxima intimamente dos escritos originais dados aos crentes do Antigo e do Novo Testamento. Um dos mais famosos eruditos que o mundo conhece em assuntos do Novo Testamento, F.F. Bruce, disse com relação a este ponto: as variantes leituras acerca das quais permanece alguma dúvida entre os críticos textuais do Novo Testamento não afetam nenhuma questão essencial do fato histórico ou da fé e prática cristãs. O terceiro campo de estudo bíblico é conhecido como histórico ou alta crítica. Os eruditos neste campo estudam a autoria de um livro, a data de sua composição e circunstâncias históricas que cercam sua composição, a autenticidade de seu conteúdo e sua unidade literária. Muitos dos que se engajaram na alta crítica partiram de pressupostos liberais e, por este motivo, os cristãos conservadores muitas vezes equiparam a crítica histórica ao liberalismo. Não há por que ser assim. É possível engajar-se na crítica histórica a partir de pressupostos conservadores. Constituem exemplos as instruções a cada livro da Bíblia encontrados em Harper Study Bible e em outras edições da Bíblia, na Bíblia anotada de Scofield e nos comentários conservadores. O conhecimento das circunstâncias históricas que cercam a composição de um livro é de suma importância para uma compreensão adequada de seu significado. O capítulo 3 trata deste tópico.
Somente após um estudo da canonicidade, da crítica textual e da crítica histórica é que o estudioso está preparado para fazer exegese. Exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica para chegar-se a um entendimento correto do texto. O prefixo ex, fora de, para de ou de, refere-se à ideia de que o intérprete está tentando derivar seu entendimento do texto, em vez de ler seu significado no para dentro, texto exegese. Seguindo a exegese, então, os campos gêmeos da teologia bíblica e da teologia sistemática. Teologia bíblica é o estudo da revelação divina do Antigo e do Novo Testamento. Ela indaga como foi que esta revelação específica contribuiu para o conhecimento que os crentes já possuíam naquele tempo, tenta mostrar o desenvolvimento do conhecimento teológico através dos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Contrastando com a teologia bíblica, a teologia sistemática organiza os dados bíblicos de uma maneira lógica antes que histórica. Tenta reunir toda a informação sobre um determinado tópico. Rege a natureza de Deus, a natureza da vida no além, o ministério dos anjos. De sorte que possamos entender a totalidade da revelação de Deus a nós sobre esse tópico. A teologia bíblica e sistemática são campos complementares. Juntas, elas nos proporcionam maior entendimento do que qualquer uma delas isoladamente. O diagrama abaixo resume a discussão anterior e mostra o papel decisivo e central que a hermenêutica desempenha no desenvolvimento de uma teologia adequada. Estudo do cânon apontado para a crítica textual apontado para a crítica histórica apontado para a hermenêutica e exegese. Hermenêutica e exegese apontado para a teologia bíblica e para a teologia sistemática. A necessidade da hermenêutica. Nossa compreensão do que ouvimos ou lemos é geralmente espontânea, pois as normas pelas quais interpretamos o significado ocorrem automática e inconscientemente. Quando algo bloqueia essa compreensão espontânea do significado, tornamos-nos mais cônscios dos processos que usamos para compreender. Por exemplo, quando se traduz de uma língua para outra, a hermenêutica é, em essência, uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Quanto mais bloqueios à compreensão espontânea, tanto maior a necessidade da hermenêutica. Quando interpretamos as Escrituras, há diversos bloqueios, há uma compreensão espontânea do significado primitivo da mensagem. Há um abismo histórico do fato de nos encontrarmos largamente separados no tempo, tanto dos escritos quanto dos primitivos leitores. A antipatia de Jonas pelos ninivitas, por exemplo, assume maior significado quando entendemos a extrema crueldade e pecaminosidade do povo de Nínive. Em segundo lugar, existe um abismo cultural resultante de significativas diferenças entre a cultura dos antigos hebreus e a nossa. Harold Garfinkel, o controverso sociólogo e fundador da etnometodologia, acha que é impossível um observador ser objetivo e imparcial no estudo de um fenômeno. Em nosso caso, o estudo da Bíblia. Cada um de nós vê a realidade através de olhos condicionados pela cultura e por uma variedade de outras experiências. Para usar uma analogia predileta de Garfinkel, é impossível estudar pessoas ou fenômenos como se estivéssemos olhando para um peixe num aquário de uma posição fora do aquário. Cada um de nós está dentro do seu próprio aquário. Aplicada à hermenêutica, a analogia sugere que somos peixinhos dourados em um aquário. Nosso próprio tempo e cultura olhando para peixinhos dourados em outro aquário, tempos e cultura bíblicos. A falha em reconhecer aquele ambiente cultural ou nosso próprio ou as diferenças entre os dois pode resultar em grave compreensão errônea do significado das palavras e ações bíblicas. Nos capítulos 3 e 8 voltaremos a este assunto. Um terceiro bloqueio à compreensão espontânea da mensagem bíblica é a diferença linguística. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, 3 línguas que possuem estruturas e expressões idiomáticas muito diferentes da nossa própria língua. Consideremos a distorção que resultaria no significado, por exemplo, se alguém traduzisse as frases I love to see ou Glory Punch the Breeze para outra língua, deixando de reconhecer a presença das expressões Old Glory e Punch the Breeze. Old Glory refere-se à bandeira dos Estados Unidos. Punch the Breeze é ondular ou drapejar ao toque da brisa, traduzida ao pé da letra. Teríamos: gosto de ver a velha glória pintar a brisa. No entanto, a tradução que faz sentido seria: gosto de ver a bandeira dos Estados Unidos tremulando ao vento.
A mesma coisa pode acontecer ao traduzir-se de outras línguas se o leitor ignorar que frases como "o Senhor endureceu o coração de Faraó" podem conter expressões idiomáticas que dão um sentido primitivo dessa frase algo diferente daquele comunicado pela tradução literal. Um quarto bloqueio significativo é a lacuna filosófica. Opiniões acerca da vida, das circunstâncias, da natureza do universo diferem entre várias culturas. Para transmitir validamente uma mensagem de uma cultura para outra, o tradutor ou leitor deve estar ciente tanto das similaridades como dos contrastes das cosmovisões. Portanto, a hermenêutica é necessária por causa das lacunas históricas, culturais, linguísticas e filosóficas que obstruem a compreensão espontânea e exata da palavra de Deus. Opiniões alternativas de interpretação. A opinião acerca da inspiração que o estudioso da Bíblia sustente tem implicações diretas para a hermenêutica. Nessa seção, ofereço apenas uma introdução muito simplificada de 3 perspectivas a respeito da inspiração. A posição literal típica sobre a inspiração é que os escritos bíblicos foram inspirados mais ou menos no meio sentido em que o foram Shakespeare e outros grandes escritores. O que eles transcreveram foram primitivas concepções religiosas hebraicas a respeito de Deus e de suas ações. Grande parte da ênfase dessa posição reside ao desenvolvimento de teorias de como os redatores juntaram parte dos manuscritos antigos dos escritos anteriores e que essas compilações revelam sobre a crescente consciência espiritual dos compiladores. Dentro da escola neo-ortodoxa há tanta variação sobre o tópico da inspiração que nenhuma generalização pode incluir exatamente todos os pontos de vista. Contudo, a maioria crê que Deus se revelou somente em atos poderosos e não em palavras. As palavras das Escrituras atribuídas a Deus são a forma como os homens entenderam o significado das ações divinas. A Bíblia torna-se a palavra de Deus quando os indivíduos a leem e as palavras adquirem para eles significado pessoal e existencial. A ênfase deste ponto de vista está no processo de desmitologizar, isto é, remover o evento mitológico que foi usado para transmitir a verdade existencial, de sorte que o leitor possa ter um encontro pessoal com essa verdade. A perspectiva ortodoxa da inspiração é que Deus operou por intermédio das personalidades dos escritores bíblicos de tal modo que, sem suspender seus estilos pessoais de expressão ou liberdade, o que eles produziram foi literalmente soprado por Deus. 2 Timóteo 3,16, grego Theopneustos. A ênfase do texto é que a própria Bíblia e não só os escritores foi inspirada. Toda escritura é inspirada por Deus. Se somente os escritores tiverem sido inspirados, seria possível argumentar que seus escritos foram contaminados pela interação da mensagem com suas próprias concepções primitivas e idiosincráticas. Todavia, o ensino de 2 Timóteo 3,16 é que Deus guiou os autores os autores bíblicos, de tal modo que seus escritos trazem o selo da inspiração divina. Baseado em versículos como 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21, a opinião cristã ortodoxa é que a Bíblia é um depósito de verdade objetiva, diferente da posição ortodoxa que concede a Bíblia como tornando-se a palavra de Deus quando adquire significado existencial pessoal. A posição ortodoxa é que a Bíblia é e sempre permanecerá um repositório da verdade, quer a leamos e nos apropriemos dela pessoalmente, quer não. Para os cristãos ortodoxos, pois, as técnicas hermenêuticas possuem grande importância porque elas nos dão um meio de descobrir mais exatamente as verdades que cremos que a Bíblia possui. Problemas controversos na hermenêutica contemporânea. Antes de passarmos ao exame da história e depois aos princípios da hermenêutica bíblica, devemos familiarizar-nos com alguns dos problemas centrais, não obstante controversos na hermenêutica. Do mesmo modo que a perspectiva da inspiração afeta o método exegético do leitor, assim também esses 5 problemas afetam a hermenêutica. Validez na interpretação. Talvez a pergunta mais fundamental em hermenêutica seja: é possível dizer o que constitui o significado válido de um texto? Ou há múltiplos significados válidos? Se houver mais de um, são alguns mais válidos do que outros? Neste caso, que critérios se podem usar para distinguir as interpretações mais válidas das menos válidas? Para experimentar os problemas importantes levantados por estas perguntas, considere o problema de Naptunquian. PC1, o dilema de Naptunquian. Situação: certa vez você escreveu uma carta a um amigo íntimo. O caminho de seu destino, o serviço postal, perdeu sua mensagem e ela permaneceu perdida durante os 2000 anos seguintes.
em meio às guerras nucleares e outras transições históricas. Um dia ela é descoberta e recuperada. 3 poetas da sociedade contemporânea de Naptun Kian traduzem sua carta separadamente, mas por infelicidade chegam a 3 significados diferentes. O que isso significa para mim de Stunk Ai discordo de Stunk 2. No caso, Stunk 1 discordo de Stunk 2. O que significa para mim é, pontinho, vocês dois estão errados, alega Stunk 3. Minha interpretação é a que é a correta. Resolução. Como um observador imparcial que vê controvérsia da perspectiva celestial onde você agora está, assim esperemos que que conselho você gostaria de dar aos Stunks para resolver as diferenças? Admitiremos que você foi um escritor razoavelmente claro na exposição de suas ideias. Letra A. É possível que sua carta tenha realmente mais de um significado válido? Se a sua resposta for sim, passe para a letra B. Se for não, passe para C. Letra B. Se a sua carta pode ter uma variedade de sentidos, existe algum limite quanto ao número de significados? Se houver um limite, que critérios você proporia para diferenciar entre os significados válidos e inválidos? Letra C. Se a sua carta contiver somente um significado válido, que critérios usaria você para discernir se a melhor interpretação é a de Stunk 1, 2 ou 3? Se você concluir que a interpretação de Stunk 2 é superior, de que modo justificaria sua opinião perante Stunk 1 e 3? Se você não passou pelo menos 15 minutos tentando ajudar os Stunks a resolver o problema, volte e veja o que pode fazer para ajudá-los. O problema com o qual eles lutam é, provavelmente, o mais decisivo de toda a hermenêutica. D. Hirsch, em seu livro Validity Interpretation, discute a filosofia que vem obtendo aceitação desde a década de 1920 e que o significado de um texto é o que ele significa para mim, conquanto anteriormente a crença predominante havia sido a de que um texto significa o que o seu autor quis dizer. T.S. Eliot e outros sustentaram que a melhor poesia é impessoal, objetiva e autônoma, que leva uma vida própria depois da escrita, totalmente separada da vida de seu autor. Tal crença, favorecida pelo relativismo de nossa cultura contemporânea, cedo influenciou a crítica literária em áreas outras além da poesia. O estudo do que diz um texto tornou-se o estudo do que ele diz a um crítico individual. Tal crença não deixava de ter as suas dificuldades, conforme Hirsch ressalta de maneira convincente. Quando os críticos baniram o primitivo autor, eles próprios usurparam-lhe o lugar como quem determina o significado. Isto levou infalivelmente a algumas das confusões teoréticas da época presente, onde antes havia tão só um autor, um determinante do significado. Surgiu agora uma multiplicidade deles, cada qual trazendo consigo tanta autoridade quanto o seguinte: banir o primitivo autor como o determinador do significado era rejeitar o último princípio normativo obrigatório que poderia emprestar validade a uma interpretação. Porque se o significado de um texto não é o do autor, então não há interpretação que possa corresponder ao significado do texto, uma vez que o texto não pode ter significado determinado ou determinável. No estudo da Bíblia, a tarefa do exegeta é determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, e não o que ela significa para mim. Se aceitamos o ponto de vista de que o sentido de um texto é o que ele significa para mim, então a palavra de Deus pode ter tantos significados quantos forem os seus leitores. Também não temos motivo algum para dizer que a interpretação ortodoxa de uma passagem é mais válida do que uma interpretação herética. Na verdade, a distinção entre interpretações ortodoxas e heréticas já não fará sentido. A essa altura pode ser útil distinguir entre interpretação e aplicação. Dizer que um texto tem uma interpretação válida ou significado pretendido pelo autor não quer dizer que o que ele escreveu tem somente uma aplicação possível. Por exemplo, a ordem em Efésios 4:27, nunca vos deitando zangados para não dardes este tipo de oportunidade ao diabo. Philips tem um significado, mas pode ter múltiplas aplicações, dependendo de estar o leitor irado com o seu empregador, ou com a esposa, ou com os filhos. De igual maneira, a promessa de Romanos 8, de que nada poderá separar-nos do amor de Deus, tem um significado, mas terá diferentes aplicações. Neste caso, os significados emocionais, dependendo da situação especial de vida que a pessoa está enfrentando. A posição que os eruditos tomam nessa questão da validade da interpretação influencia-lhes a exegese. Trata-se, pois, de um problema decisivo para o estudo da hermenêutica.
Dupla autoria e sensus plenio. A segunda controvérsia no campo da hermenêutica é a questão do duplo autor. A posição ortodoxa da Bíblia é a de autoria confluente, isto é, os autores humano e divino trabalham juntos, fluíram juntos para produzir o texto inspirado. Este problema suscita estas perguntas importantes. Que significado tinha em mente o autor humano? Que significado tensionava dar o autor divino? O significado pretendido pelo autor divino excedia o do autor humano? A questão de saber se a Bíblia tem ou não um sentido mais pleno, referido como sensus plenio, do que o pretendido pelo autor humano, tem sido alvo de debate durante séculos. Donald Hagner analisa o caso da seguinte forma: estar cônscio do sensus plenius é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais de um significado do que era conscientemente evidente ao primitivo autor e mais do que se pode obter pela estrita exegese gramático-histórica. A natureza da inspiração divina é tal que os próprios autores das Escrituras muitas vezes não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Este sentido mais pleno do Antigo Testamento só pode ser visto em retrospecto à luz do cumprimento do Novo Testamento. Diversos argumentos são usados em apoio de uma posição de sensus plenio, incluindo os seguintes: 1 Pedro 1, 10, 12 parece sugerir que os profetas do Antigo Testamento às vezes falaram coisas que eles não entendiam. 2 Daniel 12, 8 parece indicar que Daniel não entendia o significado de todas as visões proféticas que lhes foram dadas. E 3 parece improvável que seus contemporâneos tivessem compreendido diversas profecias. Daniel 8, 27, João 11, 49 e 52. Os que contestam a posição de sensus plenio argumentam da seguinte maneira: primeiro, a aceitação da ideia de duplos significados nas escrituras pode franquear o caminho para todo tipo de interpretações exegéticas, o contrário de exegese. 2. A passagem de 1 Pedro 1, 10, 12 pode ser entendida com o significado de que os profetas do Antigo Testamento ignoraram somente o tempo do cumprimento de suas predições, mas não o significado destas. 3. Em alguns casos, os profetas entendem o significado de suas predições, mas não suas implicações plenas. Em João 11:50, Caifás entendeu ser melhor que um homem morresse pelo povo do que a nação inteira perecesse, mas não entendeu as implicações de sua profecia. E 4. Em alguns casos, os profetas teriam entendido o significado de sua profecia, mas não a situação histórica a qual se referia. A controvérsia sobre o sensus plenio é um desses problemas sem solução provável antes de entrarmos na eternidade. No capítulo 7, discutiremos mais plenamente a interpretação da profecia. Talvez um critério orientador que a maioria dos que se acham em ambos os lados do problema possa aceitar é o seguinte: qualquer passagem que pareça ter um significado mais completo do que o provável tenha sido abrangido pelo autor humano só deve ser assim interpretada quando Deus, mediante revelação posterior, tiver declarado expressamente a natureza do significado que ele tinha em mente. Interpretações das Escrituras literal, figurativa e simbólica. Interpretações das Escrituras literal, figurativa e simbólica. O terceiro problema controverso na hermenêutica contemporânea é a literalidade com a qual interpretamos palavras da Bíblia. Conforme acentua Ham, os cristãos conservadores às vezes são acusados de literalistas cabeça dura em suas interpretações. Seus irmãos teologicamente mais liberais alegam que incidentes como a queda do homem, o dilúvio e a história da viagem submarina de Jonatas deveriam ser entendidos como metáforas, símbolos e alegorias e não como acontecimentos históricos reais. Uma vez que todas as palavras são símbolos que representam ideias, dizem estes liberais, não deveríamos buscar aplicar essas palavras num sentido estritamente literal. Os teólogos conservadores concordam em que as palavras podem ser usadas em sentido literal, figurativo ou simbólico. As 3 sentenças seguintes servem-nos de exemplo. Número 1, literal. Foi colocada na cabeça do rei uma coroa cintilante de joias. Número 2, figurativo. Um pai bravo com o filho: na próxima vez que me chamar de coroa, você vai ver estrelas ao meio-dia. Número 3, simbólico. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, não, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12:1.
A diferença entre os três empregos da palavra coroa não está no fato de que um sentido se refere a acontecimentos históricos reais, enquanto os outros não. As expressões literais e figurativas, de modo geral, se referem a acontecimentos históricos reais, como Joãozinho, sentença número 2, poderia testificar se voltasse a chamar o pai de coroa. A relação entre as ideias que as palavras expressam e a realidade é direta e não simbólica. Contudo, as ideias expressas em linguagem simbólica, a literatura alegórica e apocalíptica também com frequência tem referentes históricos. Assim, a mulher de Apocalipse 12:1 pode significar a nação de Israel e os 12 estrelas representam as 12 tribos. A lua representa a revelação do Antigo Testamento e o sol a luz da revelação do Novo Testamento. Os problemas surgem quando os leitores interpretam as declarações de um novo diverso daquele que o autor tinha em mente. Quanta distorção do significado do autor resulta quando se interpreta figurativamente uma declaração literal e quando se interpreta literalmente uma declaração figurativa. Se Joãozinho crê que vai receber prêmio na próxima vez que faltar com respeito ao pai, ele vai ter uma surpresa com a qual não contava, e os que assistem à coroação do rei, sentença número 1, ficarão igualmente surpresos ao ver a coroa cravejada de pedras preciosas colocada em um lugar indevido. Se todas as palavras são em algum sentido símbolos, como determinar-se quando devem ser entendidas literalmente ou figurativamente ou simbolicamente? O teólogo conservador responderia que aqui se aplica o mesmo critério para determinar a interpretação válida de todos os demais tipos de literatura, a saber que as palavras devem ser interpretadas de acordo com a intenção do autor. Se o autor pretendia que fossem interpretadas literalmente, erramos se interpretamos simbolicamente. Se ele queria que fossem interpretadas simbolicamente, erramos de igual modo se as interpretamos literalmente. O princípio é mais fácil de formular do que de aplicar. Contudo, como demonstraremos em capítulos posteriores, o contexto e a sintaxe proporcionam importantes pistas para a intenção e, portanto, para o significado, fatores espirituais no processo perceptivo. O quarto problema controverso na hermenêutica contemporânea é o que visa saber se os fatores espirituais afetam ou não a capacidade de perceber com precisão as verdades contidas nas Escrituras. Uma escola de pensamento sustenta que se duas pessoas de igual preparo intelectual, pessoas instruídas nas línguas originais, história, cultura, etc., fazem hermenêutica, ambas serão de igual modo bons intérpretes. A posição da segunda escola de pensamento é de que a própria Bíblia ensina que o compromisso espiritual ou sua ausência não influencia a capacidade de perceber a verdade espiritual. Romanos 1:18-22 descreve o resultado de uma supressão contínua da verdade como um entendimento obscurecido. A sabedoria e os dons de que fala 1 Coríntios 2:6-14 são posse potencial do crente, mas o indivíduo não regenerado não os possui. Efésios 4:17-24 fala da cegueira às realidades espirituais de uma pessoa que vive segundo a velha natureza e das novas realidades abertas ao crente. A declaração de 1 João 2:11 é de que o homem que abriga ódio experimenta uma cegueira resultante desse ódio. Com base em passagens como estas, esse ponto de vista que crê que a cegueira espiritual e o entendimento obscurecido obstam a capacidade do indivíduo de discernir a verdade, independente do conhecimento que ele tenha e da aplicação dos princípios hermenêuticos. Este problema é mais importante para a hermenêutica do que de início possa parecer. Se, por um lado, como asseverado anteriormente, o significado das Escrituras deve ser encontrado no estudo cuidadoso das palavras, a cultura e da história de seus autores, então, para onde dirigir-nos a fim de encontrar esta dimensão maior de discernimento espiritual? Se dependermos das intuições espirituais dos irmãos na fé para obter novos discernimentos, cedo terminaremos numa desesperada confusão, porque já não temos quaisquer princípios normativos para comparar a validade de uma intuição com a outra. Por outro lado, a ideia alternativa de que pode encontrar o significado da Escritura dominando-se os pré-requisitos do conhecimento das técnicas exegéticas, sem considerar a condição espiritual, parece contradizer os versículos acima citados.
A hipótese que tenta resolver esta dificuldade baseia-se numa definição do termo conhecer. Segundo a Bíblia, as pessoas realmente não possuem conhecimento a menos que estejam vivendo na luz deste conhecimento. A verdadeira fé não é apenas conhecimento acerca de Deus, o que até os demônios possuem, mas conhecimento em que serve de base para a ação. O incrédulo pode conhecer e compreender intelectualmente muitas das verdades bíblicas empregando os mesmos meios de interpretação que empregaria com textos não bíblicos, mas ele não pode conhecer verdadeiramente atuar de acordo e de como apropriado estas verdades enquanto permanecer em rebelião contra Deus. Esta hipótese necessita, contudo, de um ligeiro corretivo. Uma experiência comum exemplifica o ponto em questão. Empenhamos-nos em determinado curso de ação e depois usamos atenção seletiva ou para minimizar os dados que argumentam contra ela. O mesmo princípio pode aplicar ao pecado na vida de uma pessoa. A Bíblia ensina que a redenção ao pecado torna-nos escravos dele e cega-nos à justiça. João 8,34, Romanos 1, 18, 22, 1 Timóteo 6, 9 e 2 Pedro 2, 19. Desta maneira, os princípios bíblicos da verdade disponíveis mediante a aplicação das mesmas técnicas da interpretação textual empregadas com textos não bíblicos tornam-se cada vez menos claros àquele que de contínuo rejeita essas verdades. Daí que os incrédulos não conhecem o significado pleno do ensino bíblico, não porque esse significado não esteja a eles disponível nas palavras do texto, mas porque se recusam a atuar de acordo e de modo apropriado com as verdades espirituais para suas próprias vidas. Além do mais, os resultados psicológicos de tal recusa as torna cada vez menos capazes e dispostos de compreender estas verdades. Concluindo, esta perspectiva moderada sugere que o significado da palavra de Deus está contido nas palavras de sua autoria e que é desnecessário recorrer às intuições espirituais que não tenham o apoio de um entendimento dessas palavras. Um dos ministérios do Espírito Santo é a obra de iluminação, de ajudar os crentes a entender o pleno significado das palavras da Bíblia. Não é necessário que o conceito de iluminação vá além da obra do Espírito Santo de explicar o significado pleno do texto. De fato, se entendemos nossa definição de iluminação, além desse ponto, não temos nenhuma base logicamente coerente para discriminar o significado divinamente intencionado das intuições e adições de mil intérpretes diferentes. A questão da inerrância de todos os problemas controversos com implicações para a hermenêutica, provavelmente um dos mais importantes debatidos pelos evangélicos hoje é o da inerrância bíblica. Este problema tem dividido os evangélicos, os que acentuam a importância da salvação pessoal mediante Jesus, em dois grupos, os quais Donald Masters chamou de evangélicos conservadores e evangélicos liberais. Evangélicos conservadores são os que creem que a Bíblia é totalmente sem erro. Os evangélicos liberais creem que a Bíblia é sem erro toda vez que ela fala sobre questões da salvação e da fé cristã, mas pode possuir erros nos fatos históricos e em outros pormenores. Há vários motivos pelos quais o problema da inerrância é importante para os evangélicos. Primeiro, se a Bíblia erra quando trata de questões não essenciais à salvação, então ela pode incidir em erro toda vez que fala da natureza do homem, das relações interpessoais e familiares, dos comportamentos sexuais, da vontade e das emoções e de uma hoste de outros problemas relacionados com o viver cristão. Uma Bíblia que erra pode ser apenas um reflexo da filosofia e psicologia hebraicas antigas com pouca coisa para oferecer-nos. Segundo, conforme a história da igreja tem repetidamente demonstrado, os grupos que começam por questionar a validade de pequenos detalhes bíblicos finalmente questionam também doutrinas maiores. Muitos observadores atuais têm visto repetir-se esse padrão. A aceitação de uma passagem bíblica errante em assuntos periféricos logo se faz seguir da alegação de que a Escritura erra em ensinos mais centrais. O problema da inerrância é importante também no campo da hermenêutica. Se partirmos do pressuposto de que a Bíblia contém erros, então encontrarmos uma aparente discrepância entre dois ou mais textos, talvez nossa decisão seja de que um deles está errado ou ambos. Se partirmos do pressuposto de que a Bíblia não contém erros, nossa motivação será no sentido de encontrar um modo exegeticamente justificável de resolver qualquer aparente discrepância. Os resultados diferentes a que chegamos em virtude das pressuposições tomadas por base tornam-lhe
tornam-se sobremaneira evidentes na parte da hermenêutica chamada análise teológica. Veja o capítulo 5, análise teológica, que consiste essencialmente em comparar um texto estudado com outros que tratam do mesmo assunto. O tratamento que dermos à análise teológica diferirá de acordo com a nossa suposição de que o ensino dos vários textos adequadamente interpretados representa uma unidade de pensamento ou de que tais textos podem representar uma diversidade de pensamento ocasionada pela inclusão de erros. Em virtude da importância que este problema representa para a hermenêutica, na última parte deste capítulo examinaremos os argumentos apresentados no debate da inerrância, Jesus e a Bíblia. Se Jesus Cristo é, como cremos, o Filho de Deus, então sua atitude para com a Bíblia nos proporcionará a melhor resposta à questão da inerrância. Encontramos uma análise completa no livro de John W. Wenham, Cristo e a Bíblia. Apresentamos a seguir alguns pontos resumidos. Primeiro, Jesus foi uniforme no trato das narrativas históricas do Antigo Testamento como registros fiéis de fato. Wenham observa: Cristo fez referências a Abel, Lucas 11:51, Noé, Mateus 24:37, Abraão, João 8:56, instituição da circuncisão, João 7:22, Gênesis 17:10, Levítico 12:3, Sodoma e Gomorra, Mateus 10:15, Ló, Lucas 17:20 ao 32, Isaac e Jacó, Mateus 8:11, o maná, João 6:31. A serpente no deserto, João 3,14. Davi comendo os pães da preposição, Mateus 12,3. E com o autor de Salmos, Mateus 22,43. Salomão, Mateus 6,29. Elias, Lucas 4,25. Eliseu, Lucas 4,27. Jonas, Mateus 12, 39, 41. Zacarias, Lucas 11, 51. Essa última passagem revela seu sentido da unidade da história e sua compreensão do âmbito dos fatos que ela descreve. Seus olhos percorrem todo o curso da história, desde a fundação do mundo até esta geração, a repetidas referências a Moisés como legislador, Mateus 8,4 e etc. Os sofrimentos dos profetas também são mencionados com frequência em Mateus 5,12, 13,57, 21, 34 ao 36, 23, 29 ao 37, em Marcos 6,4, em Lucas 4,24, em João 4,44, em Lucas 6,23 e etc. E há uma referência à popularidade dos falsos profetas. Em Lucas 6,26, ele opõe o selo de sua aprovação sobre passagem em Gênesis 1 e 2, Mateus 19,4 e Marcos 10,6. Conquanto estas citações sejam tomadas por Nosso Senhor mais ou menos ao acaso de diferentes partes do Antigo Testamento e alguns períodos da história sejam cobertos mais amplamente do que outros, é evidente que ele conhecia a maior parte do Antigo Testamento e que ele tentava tudo igualmente como história. Segundo, muitas vezes Jesus escolheu como base de seu ensino as mesmas histórias que a maioria dos críticos modernos consideram inaceitáveis. O dilúvio de Noé, Mateus 24, 37 a 39. Sodoma e Gomorra, Mateus 10, 15. A história de Jonas, Mateus 12, 39 e 41. Terceiro, Jesus usou com regularidade as escrituras do Antigo Testamento como o competente tribunal de apelação em suas controvérsias com os escribas e fariseus. Sua queixa contra eles não era darem demasiado crédito às escrituras, mas por haverem, em virtude do casuísmo de seus rabinos, distorcido os ensinos claros e revestidos de autoridade nelas contido. Quarto, Jesus ensinou que nada passaria da lei até que tudo se cumprisse, Mateus 5, 17 e 20, e que a escritura não pode falhar, João 3, 35. Finalmente, Jesus usou as escrituras ao refutar cada uma das tentações de Satanás. É digno de nota que tanto Jesus como Satanás aceitaram as afirmativas bíblicas como argumentos contra as quais não havia contestação.
Não parece que Jesus tenha feito distinção entre a validade e a precisão das questões revelatórias e as não revelatórias, histórias incidentais. Sua atitude, conforme a registram os evangelhos, parece ser de aceitação inquestionável. Liddell mostra que até os eruditos liberais e neortodoxos que negam a inerrância bíblica concordam em que Jesus considerou as escrituras como infalíveis. Kenneth Kantzer analisa o testemunho desses eruditos liberais. H.J. Cadbury, professor da Universidade de Harvard e um dos mais extremos críticos do Novo Testamento da geração passada, declarou que estava muito mais seguro como um mero fato histórico de que Jesus sustentava o ponto de vista comum judaico de uma Bíblia infalível do que ele cria em seu próprio Messiado. Adolf Yarnak, o maior historiador eclesiástico dos tempos modernos, insiste em que Cristo tinha uma só perspectiva com seus apóstolos, com os judeus e com toda a igreja primitiva quanto à autoridade infalível da Bíblia. John Knox, autor do que é, talvez, a mais altamente considerada vida de Cristo dos tempos recentes, declara que não pode haver dúvida de que o próprio Senhor ensinava esta opinião acerca da Bíblia. Rudolf Bultmann, um anti-supernaturalista radical, o Rodolfo Bultmann era um anti-supernaturalista radical, mas reconhecido pelos muitos como o maior estudioso do Novo Testamento de todos os tempos modernos, no caso, do Novo Testamento dos tempos modernos. Afirma que Jesus aceitava a noção comum de seus dias no que tange à infalibilidade da Escritura. Escreveu Bultmann: Jesus sempre esteve de acordo com os escribas de seu tempo em aceitar seu questionamento à autoridade da lei, Antigo Testamento. Quando o jovem rico lhe perguntou: "Que farei para herdar a vida eterna?", ele respondeu: "Sabes os mandamentos", e repetiu o conhecidíssimo decálogo do Antigo Testamento. Jesus não atacou a lei, mas admitiu sua autoridade e a interpretou. As palavras de J. Packer resumem muito do que foi dito e colocam a questão em perspectiva. O fato que temos de enfrentar é que Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que reivindicou a autoridade divina para tudo quanto fez e ensinou, tanto confirmou a autoridade absoluta do Antigo Testamento para os outros, como ele próprio se submeteu a ela sem reservas. Se, portanto, aceitamos as reivindicações de Cristo, comprometendo-nos a crer em tudo que ele ensinou por sua autoridade, se nos recusamos a aceitar alguma parte do que ele ensinou, estamos com efeito negando como Messias divino por nossa própria autoridade. Objeções e respostas. Ainda que os evangelhos retratem Jesus como tendo fé indiscutível na validade e autoridade da Escritura, há escritores e teólogos que sustentam que os cristãos já não têm necessidade de aceitar esta postura. A literatura sobre este assunto cita, geralmente, 9 objeções principais apresentadas pelos que sustentam um ponto de vista da errância das Escrituras. Tais objeções são analisadas em poucas palavras logo abaixo. Análise